Bem-vindos ao Vitamina Ped podcast. Eu sou a doutora Cecília Gama, pediatra neonatologista, junto com a doutora Ju. Sou doutora Ju, pediatra, Juliana Alves, pediatra e neonatologista também. Estamos aqui juntos para conversar sobre cheguei em casa com o meu bebê recém-nascido. O que eu preciso saber nesses primeiros dias? E agora? E agora? A gente tem um episódio anterior falando sobre o que esperar do parto e daqueles primeiros dias na maternidade. E aí você chega em casa com aquele bebê sem as enfermeiras do hospital. E agora? O que a gente vai fazer, né? Então, seguindo, né, os cuidados que você já estava no hospital, sabendo que aquele bebê já perdeu peso, acordando esse bebê a cada 3 horas, até pelo menos a consulta com o pediatra, que vai ocorrer depois de uns 2, 3, 4 dias, né, dependendo do dia que você teve a alta, para fazer esse acompanhamento de peso. Então, sabendo também que esse bebê ainda está ficando mais acordado durante a noite, ainda dormindo mais durante o dia. Então, existem algumas particularidades desses primeiros dias que é importante vocês saberem. Primeira coisa, então, como que você vai saber? Você ainda não teve a descida do leite, porque a descida do leite está acontecendo quando você está indo embora. Então, a descida do leite, que é a pojadura, acontece em 3 a 5 dias do pós-parto, tá? Então, como que você, nesse período, enquanto o leite ainda não veio, aquele leite mais engordurado, mais gordo, que vai fazer o neném ganhar peso, como que eu sei que a minha mamada tá boa? Já que eu só vou sentir que meu peito tá cheio e depois da mamada tá mais vazio, tá mais molinho, depois que desceu o leite. Até isso acontecer, você sente seu peito normal, você não sabe dizer. Então você tem que olhar a fralda do nenê, se tem xixi, se tem cocô. Tem bebê que faz xixi e cocô em toda a mamada, ótimo, maravilhoso. Lembrando que a fralda RN tem uma fitinha amarela que tinge de azul a hora que tem xixi, você consegue quantificar. E a fralda que é usada no hospital, principalmente aqui nas maternidades, normalmente é P. Não tem e tem muito flock gel. É mais difícil de quantificar no hospital, mas em casa vai ficar mais fácil. Usa a fralda RN para você poder quantificar. Eu sempre peço para meus pacientes olharem a fralda para ter pelo menos nas 24 horas, pelo menos o mínimo do mínimo, 3 fraldas de xixi e uma de cocô, para a gente saber que o neném está mamando bem. Não significa que ele vai ganhar peso, porque às vezes o leite ainda não desceu, isso não vai acontecer. Mas pelo menos a gente sabe que desse jeito ele não está desidratado, não tá se nutrindo bem. O xixi às vezes sai umas cristalzinhos que parece sangue, isso é muito importante vocês saberem. Dá uma coloração alaranjada. Muito escura que você vai olhar assim, parece sangue, mas na verdade é uma cerinha, que são os cristais de urato, que é uma urina concentrada. Aquilo é urina concentrada que estava lá na gestação dentro da barriga e que vai aparecer agora conforme o bebê vai se alimentando, ele vai urinando e vai eliminando isso aí. Então as primeiras semanas de vida é normal. Agora você tá com 15, 20 dias e tá fazendo xixi assim, gente, é porque a urina tá muito concentrada ainda. Então também é um sinal de alerta de que não tá tão bem assim a amamentação. Mas a gente espera que nesse momento você já tenha ido no pediatra, já tenha pesado e já tenha identificado antes disso acontecer, né? E aí vem a apojadura, né? Então, a descida do leite é chamada de apojadura. Normalmente, ainda na maternidade, vocês vão começar a sentir uma sensação estranha, a pele assim mais sensível, como se fosse um calafrio, uma sensação de mal-estar, e isso já é realmente a descida do leite. E aí, quando desce, ele vem tudo de uma vez, assim, né? O peito fica mais inchado, fica mais pesado, mais quente. Tomar cuidado nesse momento para não empedrar o leite, porque isso tem risco de fazer mastite. Então, já tenha também uma consultora de amamentação para ajudar nesse momento, massagear a mama, tentar tirar. E aí começa a ficar um pouquinho mais fácil no sentido de botar esse neném para mamar e ver a eficácia dessa mamada, porque você vai sentir na hora, antes de colocar o neném, prepara as mamas, dá uma mexida na mama, massageia um pouquinho a mama para esse leitinho começar a achar o espaço do ducto para ele sair, coloca o neném para mamar e você vai sentir que a mama esvaziou e aí sim esse bebê está um pouco mais hidratado, associado a isso que a Ju falou em relação à urina, às evacuações, à diurese e tudo. Você vai sentir que o peito tá mais cheio e depois que ele mamou, o peito tá um pouco mais vazio. Se você tiver muito empedrada, se eu tiver tem uma coisa que chama engurgitamento, que é aquela mama cheia. E depois disso ela pode empedrar, porque o leite, ele fica ali armazenado como se fosse um gel. Então você vai sentir placas mesmo na mão. Então aí você vai precisar fazer bastante massagem para esse leite. E aí se você vê que o bebê não tá conseguindo retirar esse leite, é importante que você retire sim. Ah, mas se eu colocar uma bomba não posso estimular? Ah, mas se eu tirar a manual não posso estimular? Não, você não vai estimular, você tá
precisando eliminar, porque aquele leite, qualquer líquido no nosso corpo parado, urina, secreção nasal e o leite materno também, ele pode infeccionar. Então aí você começa a ter uma chance de fazer mastite e pior, um abscesso, porque aí você tem que drenar e aí É bem a pior. coisa vai complicando. Então, para evitar isso é muito importante, se a sua mama estiver avermelhada, não procure o seu obstetra na hora. Se a sua mama estiver muito inchada, que às vezes até atrapalha a amamentação, a gente estava conversando com a Samela também sobre amamentação, estava conversando sobre isso. Uma mama muito cheia é como um balão. Então, o bico, principalmente aquelas mães que têm um bico mais plano, o que que vai acontecer? O bico vai desaparecer. E o bebê, muitas vezes, você não precisa de bico para amamentar, mas muitas vezes o bebê vai procurar esse bico e essa auréola mais molinha para conseguir abocanhar. Se tá muito cheio, se tá muito Duro. duro, o bebê não consegue, É, e ele fica escorrega. escorregando. Ele escorrega, então ou ele te machuca ou ele não consegue se fixar a mama. Então você precisa retirar um pouco, deixar aquela parte da auréola, que é a parte mais escura, mais molinha, para o bebê poder abocanhar e poder Isso. Então mamar. você imagina uma copa de árvore, onde a gente tem as folhas que são micro bexiguinhas que ficam cheias do leite e os galinhos são como se fossem os ductos. Então, se a mama está muito cheia, essas micro bexiguinhas ficam cheias de leite, elas não conseguem achar esse espaço do ducto para sair. E é isso que a Ju falou, acaba ficando ali concentrado, podendo ficar muito endurecido, e isso pode levar a uma infecção. Massagear a mama é importante, preparar essa mama antes do bebê mamar, justamente para esse líquido achar esse espaço. E depois pega na areola e faz um movimento circular na areola e amolece. Vai sair um pouquinho do leite para tentar amolecer para o neném abocanhar e aí sim ele conseguir tirar. Se Isso. tiver muito cheio, do outro lado você pode botar um coletor de leite materno. Não é uma bomba, é um coletor. Ele tem uma ventosa, então ele faz um vácuozinho e conforme o bebê vai mamando de um lado, ele vai drenando do outro. Isso também ajuda bastante a tirar aquele engurgitamento mesmo, aquele leite mais que está lá preso dentro da mama. É o jeito mais fácil de você, porque você vai estar com os 2 seios. E assim, a gente quer sim que com o passar do tempo o bebê mame os 2 peitos na mesma mamada, mas às vezes o recém-nascido não consegue, ele dorme, até porque na pojadura vem muito leite, então ele não dá conta. Então, quando você vê que o outro peito está muito cheio, faz isso. Lembra que a saída do leite, o estímulo da saída do leite e a produção, que a produção é feita pela prolactina e a saída, a ejeção pela ocitocina, são hormônios diferentes, mas os 2 são cerebrais. Então, como o estímulo é central, a saída do leite acontece igual dos 2 peitos. Muitas vezes você vai estar amamentando e um outro vaza. Então é muito mais fácil você tentar retirar esse leite na hora que o bebê está mamando, e essa estratégia do coletor é sensacional, do que você tentar tirar fora da mamada, porque aí vai ser mais difícil, você vai ter a sensação que não tá saindo direito, apesar da tua mama tá cheia. Então, obviamente, você tem leite, mas você vai tentar retirar, às vezes ordenhar manual, tudo, e não vai sair. Então, a gente quer que, com o passar do tempo, esse neném mame os 2 peitos, seria maravilhoso, e que depois de toda a mamada ele fizesse uma fralda cheia de xixi e, se Deus quiser, de cocô também, até porque, não só para ver alimentação, mas também porque às vezes ele fica mais aliviado, ele não tem tanta cólica, tanto desconforto. Os bebês que fazem isso vão muito bem. Se isso acontecer, é maravilhoso, porque quando você chegar no seu pediatra 2, 3 dias depois da alta do hospital, muito provavelmente esse bebê já vai estar até ganhando peso, né? Ou Na maioria não vai das ter vezes. perdido, que já é sensacional. Lucro. Exatamente. É. E, bom, coisas frequentes que acontecem no bebê, né? Espirrar, soluçar e tossir, né? Isso são reflexos. Então, o bebê, ele vai fazer, não é resfriado quando ele está espirrando, né? O soluço não é só frio, eu sempre falo que o soluço pode ser um friozinho, mas pode ser um soluço pode vir proveniente de um choro intenso, de um arroto, do frio, de qualquer estímulo, né? E a tosse também, porque está expelindo aquilo que tiver no narizinho. Então, muitas vezes fala, doutora, está soluçando muito. Sim, é normal. Fique tranquila. Amamentar é uma coisa que ajuda, porque regula, né? Na realidade, o soluço é um descompasso do diafragma, que é um músculo que está aqui embaixo, respiratório, da própria respiração. Então, depois, e para ajudar a regular, botar o neném no seio para ele ir mamando, porque ele vai regulando a respiração e aí vai melhorando esse soluço, vai melhorando, o diafragma vai entrando no ritmo também. Então, assim, as vovós vão querer colocar uma fitinha vermelhinha na testa, pode botar, mas não vai adiantar.
Acho que é isso, acho que a gente falou as principais questões. Se a mulher tiver com uma infecção, mastite, alguma coisa, o ideal é que continue amamentando. Se sair sangue do bico, o ideal é que continue amamentando. Lembrando que sangue é muito nauseante, o bebê pode vomitar. Então, ter essas atenções, mas não é uma coisa que você vai parar de amamentar. Você pode sim dar um tempo, tirar aquele leite, mas você também tem que alimentar o bebê e também tem que tirar o leite da sua mama, porque senão você fica com dois problemas. Então, ter uma consultora para te ajudar, ter um pediatra que vai te ajudar e vai te orientar nesses pequenos detalhes e em muitos outros que, né, individualmente, cada criança vai ter uma questão para ser ajustada. E pensando que todos os bebês, eles vão ter algum pequeno, desconforto abdominal, um pequeno desconforto intestinal. É normal eles terem, né, o movimento vocês vão ouvir, né, às vezes o movimento, né, o barulhinho da barriguinha do neném, o bebê vai soltar pum, o bebê vai fazer um cocô, às vezes, né, explosivo, que vai sair forte. Isso tudo é normal, ele ainda não tem uma microbiota, né, formada, então é um abdômen, é um intestino que é muito permeável, então ele sente, às vezes, um pouco de desconforto para soltar o pum, desconforto para fazer o cocô, é assim, mas não é às vezes os bebês não têm aquela cólica horrorosa de ficar chorando, mas às vezes dá um desconfortozinho leve, tá. E também o Isso também é mecônio, né, normal. para sair, né, porque o mecônio ele é bem grudento, então às vezes o bebê fica meio incomodado, assim, para conseguir evacuar esse mecônio, então são as 2 coisas. Sã Cólica mesmo costuma vir um pouquinho depois, uns 7 dias de vida, né, e já é uma outra história que a Outra gente faz história. outro É. podcast sobre isso. E sobre também os fatores emocionais da mãe, né, é uma família que está nascendo de uma maneira diferente, a mãe, o pai, essa sinergia entre os 2 para um ajudar o outro, né, a mãe tem o peito, o pai tem o colo, então é importante que tenha essa divisão, às vezes o pai pode ajudar dando banho, trocando a fralda, a mãe amamentando, então eu acho que é uma coisa da família, essa interação desses primeiros dias também é importante que os 2 fiquem bem ligados, interagindo com o neném, para que tudo dê certo. E calma, gente, muita calma, porque são coisas que a gente percebe que quanto mais tensos os pais são, quanto mais preocupados a família é, o bebê acaba entrando. O bebê, ele sente aquilo que a mãe sente, né. Imagina que ele ficou 9 meses dentro da barriga sentindo tudo que é a emoção da mãe. Quando ele nasce, isso permanece, essa ligação entre a mãe e o neném, ela permanece. Então, quando a mãe está um pouco mais tensa, um pouco mais, preocupada, o neném acaba ficando um pouco mais tenso também. Então, aquele bebê que chora, a mãe começa a ficar nervosa, o bebê chora mais alto, a mãe fica mais nervosa, o bebê chora mais alto, e entra naquele ciclo. Então, assim, procura respirar fundo, se acalma, dá tudo certo, procure ajuda, né, tem uma rede de apoio que vai te ajudar, que vai te orientar, como a consultora de amamentação, como pediatra. Tá? E uma coisa importante que a gente não falou muito é no cuidado com o coto umbilical, né? Então, limpar, sempre lembrar de limpar esse coto umbilical. Quando ele chegar em casa, ele já vai estar com a parte de fora já mais endurecida, né? Mais seca. Então, limpar bem assim, rente à pele, enquanto ele ainda está na inserção mesmo, preso ali, na parte onde ele ainda está presa, em toda a troca de fralda, porque aí você não esquece. Todo mundo detesta mexer no umbigo. Todo mundo, É mas tem que ter unânime, alguém mas que alguém tem que mexe. fazer, gente. E meninos, a gente não vai mexer na genitália, lembra? Exceto quem opta por operar, por fazer uma cirurgia. Meninos, a gente não vai ficar fazendo exercício, não vai mexer. E meninas também não é para pegar o cotonete e ficar limpando lá dentro da genitália, tá bom? Aquela secreçãozinha é uma secreção de proteção, muitas vezes Vernix com corrimentinho que elas têm mesmo, é normal. É normal, corrimentinho sai da Da genitália genitália. feminina, E a tá. mama também, a areola do bebê, tanto feminino como masculino, da menina e do menino, fica também mais endurecida, é normal, são os hormônios maternos que passaram para o bebê. É isso, Não mexam, não não espreme, aperte, não porque faz espreme, mastite em porque vai fazer recém-nascido também. mastite. É. Eu já tive, inclusive. E, que eu ia falar? Não dar banho também. Isso. Não dar banho. Eu peço uns 5 dias sem banho. Acho que ajuda bem a pele, a microbiota, ajuda a formar a microbiota do bebê, ajuda a não descamar e principalmente a não fazer dermatites. Toda uma lista de dermatites que a gente aprende na faculdade e na residência, elas reduzem assim a quase zero quando você espera para dar o banho. Tem gente que gosta de dar no hospital para ver. Se você optar por dar no hospital, dá lá no último dia de internação, mas se der para esperar, eu prefiro que espere. Eu não sei o que a Cecília orienta, mas eu prefiro que espere Eu também 5 dias prefiro que pelo espere. menos.
Não sou contra banho, mas Nunca antes de 24 horas de é. vida. Banho, nunca antes de 24 horas de vida, tá? Quanto mais tempo você levar para dar o primeiro banho no neném, melhor para a microbiota da pele, para a microbiota intestinal, para prevenção de dermatites e para melhora da imunidade. É isso, gente. Mais um episódio. Assistam os outros, quem não assistiu, e continuamos aqui com vocês.